Eu peço que os irmãos abram sua Bíblia no último livro, Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. A minha tradução é diferente. Tá? Eu vou fazer um... Vocês acompanham por aí? É um pouquinho diferente só. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque é morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Vamos orar agradecendo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez para ministrar a Tua palavra. Que, Senhor, nesta noite, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir. Não somos dignos, Senhor, deste momento, mas coube ao Senhor providenciar para que isso acontecesse. Também não era dignos de evangelizar, mas os anjos queriam, mas o Senhor nos escolheu para evangelizar. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Fala conosco nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os seus assentos, meus amados irmãos. Apocalipse, o livro das revelações, o último livro da Bíblia, o último livro que compõe a Bíblia. Esse livro, ele não é um livro fácil da gente compreender. Não é um livro fácil de você falar. Por isso, eu não quero me aprofundar nesse texto bíblico, porque a gente pode incorrer em erros. Uma coisa que é literal, nós podemos interpretá-la como figurada, ou figurada nós podemos interpretá-la como literal e incorrer até num erro doutrinário. Mas o que eu quero hoje trazer, e isso é comum, é que o livro de essas 7 cartas, eu li uma, a carta endereçada à igreja de Laodiceia. Essas 7 cartas que foram enviadas, que foram
ditadas por Jesus Cristo quando João estava na ilha de Patmos. Naquela época o imperador era o imperador, segundo alguns historiadores, era o imperador Domiciano. Ele era o imperador. E ele envia João para a ilha de Patmos, porque João testemunhava da palavra e pregava a palavra. Por causa daquilo, ele foi desterrado para a ilha de Patmos. Chegando nessa ilha, Deus faz essa revelação com ele através de seu Filho Jesus Cristo. E começa a falar com ele. E ele escreve 7 cartas. Dessas 7 cartas, segundo os estudiosos, elas têm 3 formas de interpretá-las. E é mais comum interpretar. Uma é literal, para as igrejas que estavam naquela época. A segunda forma é a forma como o pastor Aguinaldo ministrou na convenção nossa no sábado. A forma como ele ministrou é que essas 7 cartas representam os 7 períodos da igreja. E a igreja de Laodiceia representa, se for dentro desse entendimento, ela representa o último período da igreja aqui na terra antes do arrebatamento. E tem uma terceira linha de interpretação, que é o que nós vamos usar hoje, nesta noite. É que cada igreja dessa representa um tipo de crente. E é dentro dessa que nós vamos ministrar, dentro dessa linha de entendimento hoje. Então, o que Deus chama, Jesus Cristo chama o apóstolo João e disse: escreve estas coisas que em breve acontecerão. Escreve tudo aí. Diz ao anjo da igreja, diz a ele. E na carta de Laodiceia, ele diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve estas coisas. Quem ele está dizendo? Ele se intitula de o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Mas o que ele traz aqui é que, quando ele disse em breve, se eu for fazer uma análise em breve, dentro do contexto do Salmo 90, verso 4, ele pode ser em breve amanhã, depois de amanhã, ele pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 5 anos, porque Salmo 90, versículo 4 diz assim: para Deus, 1000 anos é como o dia de ontem que se passou. Por isso que é arriscado nós fazermos previsões de data. Sabe por quê? Porque nós estamos presos ao tempo. Nós estamos limitados ao tempo. Mas Deus, Ele é eterno, louvado seja. Deus, Ele é eterno. Não existe nada antes dEle e nem depois. Ele é por isso ele disse: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o início e o fim de todas as coisas. E é dentro dessa linha. E dentro dessas características da igreja de Laodiceia, eu quero citar uma delas. Quando ele disse assim: olha, porque eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Ele está dizendo: eu te conheço. Ismaelina, eu te conheço. Pastor Ismaelina, eu te conheço. Pastora Rosa, eu te conheço. Pastor Daniel, eu te conheço. Igreja, eu te conheço. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço como você se comporta. Eu conheço como você vive. Eu conheço como você pensa. E ele disse mais:
Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Nós estamos vivendo, nós estamos vivendo no período pós-modernismo. Esse período pós-modernismo, ele tem várias características. E o que nós estamos vivendo hoje é uma grande evolução tecnológica. Hoje nós vemos criança com 2, 3 anos de idade, sabe navegar na internet, sabe manipular um aparelho, um smartphone, um computador, como muitos daqui, nós que estamos aqui, não sabem. Não sabem. A tecnologia está avançadíssima. Por exemplo, hoje, neste momento, se está gravando, pessoas do outro lado do mundo estão nos vendo aqui, em tempo real. Mas se ele não quiser, ele fica gravado, ele vai lá e acessa de novo e ele assiste. A tecnologia. Nós vivemos numa era vamos dizer assim, de uma era materialista. A maioria. E a igreja de Laodiceia, ela, quando Jesus fala para escrever a carta, ela tinha essa característica. Ela era uma igreja autossuficiente. Ela se sentia autossuficiente. Ela se sentia rica. Ela se sentia como se não precisasse ter o seu desenvolvimento espiritual. E primeiro ponto que ele diz, que o Jesus fala, diz que esta igreja era uma igreja indiferente a crescer na fé, assim como os crentes de hoje são indiferentes. Silêncio. 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 Nós somos indiferentes. Nós vivemos uma época que nós somos indiferentes com relação ao crescimento da fé. Olha o que diz. Veja só. Por isso que Jesus disse: eu conheço as tuas obras, que nem és crente nem firme. Baseado nessa característica dessa igreja, aleluia, vemos hoje os crentes da mesma forma. Crentes mornos. Crentes mornos. Se você não der nenhum glória a Deus, não tem problema. Não tem problema. Mas se ouvir essa mensagem nesta noite, se apenas você ouvir esta mensagem essa noite, vai ser o suficiente. Crente! Nós vivemos onde crente não tem mais empolgação de vir para a casa do Senhor, pastores. Nós vivemos numa época, mas não é a época da pandemia, não. Nós estamos falando de pandemia, não. Eu não estou falando de pandemia, eu não quero citar essa passagem bíblica, relacionar a pandemia, não. Crentes que não têm mais empolgação quando vêm para a casa do Senhor. Parece que ele está vindo para um enforcamento. Parece que ele está vindo para um matadouro. Gente, como pode isso? Parece que ele vai ser abatido. Chega com a cara emburrada na igreja. Olha, totalmente do que o salmista disse no Salmo. Ele disse no Salmo 122, versículo 1, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
prazer que ele tinha, a alegria que ele tinha em descer à casa do Senhor para adorar. Aleluia! Mas tem muitos que não estão vindo com essa alegria toda, não estão vindo mais com esse ânimo. Aleluia! Não estão vindo mais. Eles são totalmente diferentes de Davi, quando levou a arca do concerto para Israel. Porque a Bíblia diz, lá no 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14, diz assim, que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. A alegria que ele tinha em receber a arca da aliança no templo em Israel tinha sido perdido, tinha sido levado pelos filisteus, e ele vai lá, resgata a aliança, porque ele sabia que a arca da aliança representava a presença de Deus junto a Israel, e a presença de Deus era que dava vitória para Davi. Aleluia. Arabacana, arabai. Ei, ramanahai de bas. Ei, arabacana, arabai. O crente morno, ele não perde uma das características dele, não é essa a principal característica. Uma das características dele. Por que eu estou usando esse exemplo aqui? Porque, gente, eu tenho acompanhado, eu não tenho hábitos de ficar nas redes sociais, mandando mensagem, mandando bilhetinho, não tenho isso. Mas eu acompanho nas redes sociais, que tem crente, escute só, que não perde uma fatia de futebol do seu time. Torce, vibra, xinga, veste a camisa do seu time, chama até palavrão. Não me diga que crente não chama palavrão, que se você disser isso, eu discordo de você. Discordo de você. Não é, pastor? E até, tem uns até que tem problema no trânsito, né? E ainda por cima, ele aponta o dedo abençoando o irmão, né? Pelo contrário. Tá certo? Olha, xinga, chama palavrão, briga com seu irmão, porque o seu time perdeu. Vá falar de um ídolo do futebol para você ver se você não arruma uma briga com ele. Aqui da Shekinah não existe isso não, né? Tenho certeza que não. Vai arrumar uma briga com ele. Esse mesmo crente, depois ele vai para o Facebook, para o Bíblia, com a mesma indignação, com xingamento. Chora, ofende é ofendido. Mas quando esse crente chega na igreja, não tem coragem de dar um glória a Deus. Não tem coragem de levantar a sua mão. Diz, Senhor, estou aqui. Não consegue dizer assim, aleluia. Parece que tinha um obreiro, onde eu congregava, uma congregação, né? Que ele dizia bem assim, pastora. Que ele dizia bem assim, Senhor! Ele tinha uma voz bem grossa, eu não consigo imitar ele. Ele dizia assim, quebra o cadeado da boca desses crentes para eles dar glória a Deus. Por quê? Os irmãos ficavam de boca calada, de boca fechada. E essa é uma característica de um crente morno. Não tem coragem de dar glória a Deus. Lá ele pula na frente da TV, ele xinga, ele vibra, ele chora. Mas quando chega na casa do Senhor, ele não tem coragem nem de dizer, Jesus, muito obrigado por estar aqui. Eu estou aqui para te adorar.
E quando o pastor diz, levanta tua mão, adora o Senhor, ele ainda fica com raiva. Fica. Aí ele disse, eu não precisa mandar eu levantar a mão, dar glória a Deus, nem nada. Eu só dou glória a Deus quando eu quero. Ninguém precisa mandar. Aleluia. E aí o Senhor fala para a igreja de Laodiceia, eu conheço as tuas obras. E sei que tu não és quente e nem morno. Porque tu não és quente e nem morno, vomitar-te-ei da minha boca. É uma palavra dura, mas é a palavra de Deus. Tem uma expressão do direito que diz assim, duralex, sed lex, duralex. É dura, mas é lei. É dura, mas é a palavra de Deus. É correção para mim, mas é a palavra de Deus. É correção para a minha vida, é a palavra de Deus. Sabe por quê? Olha o que ele diz lá no versículo, ele disse assim, olha, no versículo de número 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo, louvado seja Deus. Se eu e você tivéssemos passado pela disciplina de Jeová, você pode ficar tranquilo, você pode agradecer a Deus, sabe por quê? Porque Ele continua te amando, Ele continua te amando, Ele continua te amando, por isso é que Ele está disciplinando a gente. Não é fácil, não é fácil a gente sofrer a disciplina. Eu lembro quando nós aceitamos Jesus, nós morávamos ali no Coab Floresta. Gente, um dos maiores terrenos era nosso, de esquina. De 6 em 6 meses eu pintava a minha casa, pastor. As pessoas passavam na rua, não era uma casa grande, mas era bonito, terreno bem cuidado, bem ajeitado. E Deus, e aí as pessoas passavam na rua, tempos depois a gente foi sabendo que as pessoas passavam e diziam, eu queria morar nesta casa, como esta casa é bonitinha, muito bem cuidada aqui. E eu ficava olhando, quando Deus nos tirou, naquela época nós compramos um carro, era um dos melhores carros daquela época, era um tipo 1.4, um carro top de linha, naquela época. Mas quando nós aceitamos Jesus, Deus começou a trabalhar na nossa vida. Deus começou a mudar. Deus começou a corrigir algumas coisas da nossa vida. Sabe o que foi que Ele fez? Sabe o que foi que Ele fez? Nós mudamos, nós tivemos que mudar para o bairro Costa e Silva. Deus tirou o nosso carro, tirou a nossa casa, deixou apenas a gente com um terreno, uma edícula sem porta e apenas com janela. E nos deu, pela misericórdia dEle, Ele deixou a gente com um bis. Mas sabe o que foi isso? Foi Deus trabalhando na nossa vida. Aleluia! Nos deixou com um bis, 4 pessoas numa casa, para andar de bis. Quando eu levava o meu filho e a minha filha de bis, eu não podia levar a minha mulher. Levava os dois, deixava na escola, voltava e pegava a minha esposa em casa e levava para onde fosse preciso. E eu não entendia, e eu reclamava para Deus. Eu não entendia por que Deus estava fazendo aquilo conosco. Porque eu congregava no bairro Costa e Silva e morava lá perto do 7º DP. Eu não faltava um culto de doutrina na terça-feira, eu não faltava o culto de quinta, eu não faltava uma escola bíblica dominical, eu ia para os ensaios do Novo Convertido, eu ia ensaio dos obreiros, eu ia ensaio disso. Vigília, eu tinha tudo isso. Chegava às vezes 2 horas da manhã, com os meus filhos dormindo no carro. E eu não entendia nada disso. E Deus começou. Ele disse, eu disciplino, eu te amo. Depois eu vim entender que era o amor de Deus cuidando da gente,
era Ele me disciplinando de um jeito, era Ele nos conduzindo de um jeito tal, que depois de alguns anos, quando nós estávamos morando lá, com toda essa insegurança na nossa casa, nós começamos a construção da nossa casa meti a mão no bolso e disse, nós vamos construir agora em abril. Nós temos R$2.000 para construir a casa. Olha só. E nós começamos a apresentar ao Senhor. Para a gente encurtar essa história, 4 meses depois, a nossa casa estava pronta. E enquanto eu tinha planejado apenas só para rebocar por dentro, a nossa casa estava toda pronta, na chave, num dos melhores porcelanatos, numa das melhores construções daquela rua, era a nossa casa. Deus nos abençoou. Depois eu vim entender que Deus estava me disciplinando, Deus estava nos preparando para o melhor dele, para a nossa vida, louvado. E ele disse, olha, outra característica dessa igreja de Laodiceia é que ela se orgulhava de ser uma igreja rica. Era uma igreja que achava-se suficiente. E isso ela dizia. Porque o texto bíblico remete a isso. Quando Jesus fala no 3,17, ele disse o seguinte, estou rico, no 3,17 ele diz assim, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Eu sou rico e abastado. Mas no versículo anterior ele disse assim, Jesus disse assim, eu conheço as tuas obras. Você está dizendo que é rico e abastado, mas eu conheço as tuas obras. Eu sei quem tu és. Olha lá. Talvez você diga assim. Talvez você vai dizer, estou tranquilo. Eu não preciso nada disso. Mas eu vou te falar o que é. Laodiceia ficava no cruzamento de estradas, possuía um centro bancário que trocava moedas, possuía terras férteis, uma igreja próspera financeiramente, autossuficiente, não lhe faltava nada de material. Nada de material. Tudo. Não, professor? Aqui. Professor João Nogueira. Puxa aí, professor. Qualquer coisa, dá uma batida aí, ó. Quando você dá uma batida, diz, tá errado. Tá? Bate aí, tá errado. A gente corrige logo na hora. Tá bom? Aí ele disse assim, vivemos um grande período de grande prosperidade, como no templo da igreja de Laodiceia. Mas nem sempre foi assim para a igreja do Senhor. Eu contei agora. Nem sempre foi assim a minha vida hoje. Quem conhece a minha casa, a minha vida, um pouco, a minha vida nunca foi desse jeito, nem sempre foi assim. Mas a igreja também nem sempre foi assim. No passado, os crentes eram chamados de povinho. Não era isso? Eram menosprezados. Mas hoje não. Hoje tem político correndo atrás de voto de crente. E muito. Correndo atrás. Vem para a igreja, até se converte. Para poder ganhar o voto. Não tem. E também, eles estão correndo atrás de quê? Dos nossos líderes.
Mas antes era um povinho. Antes era um analfabeto. Nós éramos chamados de ignorantes porque nosso povo era formado de pessoas de baixa escolaridade. Não era isso? Mas hoje não. Eu quero que você entenda onde eu quero chegar com essa palavra. Hoje não. Hoje nós temos médicos, nós temos advogados, enfermeiros, pedagogos, psicólogos, pessoas de várias esferas da justiça e até biomédico. Nós temos. Que Jesus salvou. Que está aqui. Nós éramos chamados de... Nós éramos pobres. Né? Nossas condições financeiras não eram boas mesmo. Agora, hoje não. A igreja de hoje, nós temos empresários, nós temos industriais, nós temos funcionários de alto escalão, até ministro de Estado, que é servo de Deus. Antes era um povinho ignorante, pobre, que pobre, tudo isso. Toda essa abundância é muito boa. Toda essa abundância tem feito muitas pessoas acreditarem que tem pouca necessidade. Infelizmente, hoje, muitas pessoas, por estarem numa condição privilegiada, se comportam como a igreja de Laodiceia, autossuficiente, acreditando que não tem necessidades espirituais, que orar é para pessoas que não têm plano de saúde, precisa pedir um milagre de cura, que orar é coisa de pobre que quer ser doutor, mas não tem condições de cursar uma faculdade, que vem para a escola bíblica dominical é coisa de pessoas que não fez uma faculdade, nem fez o ensino médio, que aqui precisa aprender, nem vem para a EBD também, porque o professor que dá aula estudou menos que ele. Por isso, não tem nada a acrescentar, ele pensa isso. Deixa eu contar uma outra aqui para vocês. Eu não vou trazer exemplo não, de longe não, vou trazer meu hoje, nessa noite. Quando eu aceitei Jesus, sempre tive hábitos de leitura, de estudar. E quando o meu professor dos novos convertidos foi ministrar aula para mim, eu olhava e dizia assim: gente, por que o pastor não troca esse irmão, esse professor? Como é que ele vem dar aula para mim? Ele não sabe nem falar direito. Eu falei isso, irmão. Não estou inventando aqui, não. Ele não sabe falar algumas palavras. Eu falei isso. Não saiu a palavra da minha boca, mas foi aqui no meu pensamento. Dias depois, veio um pregador na igreja. Ai, Jesus! Naquele dia eu queria botar minha cabeça, mesmo não ter falando nada, mas eu queria enterrar embaixo do banco. Porque o pregador dizia assim, lá de cima ele disse assim: ei, você aí, que diz que esse irmão não sabe nem falar direito, e por que ele está ocupando esse lugar? Ele não deveria estar aí. Você que pensou isso? Deixa eu te dizer, ele falou bem assim, Deus Jesus manda te dizer, ele não sabe falar direito, mas dentro dele tem o meu Espírito que fala com a igreja, aleluia. A autossuficiência, irmão, nos afasta de Deus. E era isso que a igreja de Laodiceia estava vivendo. Se achava toda, tinha terras férteis, tinha um mercado rico. E aí o Senhor pega e fala para ela, aleluia. Ele disse assim: olha,
eu estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Aí o Senhor fala para ele assim: ei, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. A autossuficiência, irmãos, nos afasta de Deus. A autossuficiência nos deixa longe de Deus. Você sabe por quê que nos deixa longe de Deus? Porque nós confiamos mais nas coisas materiais, no nosso dinheiro, no nosso intelecto, nas pessoas que estão, nas pessoas que nos rodeiam. É por isso que o Senhor repreende a igreja de Laodiceia, e Ele hoje nos repreende dessa forma. Aleluia. Aleluia. Olha, Jesus disse, o último tópico, para a gente encerrar a mensagem dessa noite. Oh, aleluia. Oh, ele disse: tu és miserável, tu és pobre, mas ele disse assim, para a igreja de Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Segundo os estudiosos, diziam que a igreja de Laodiceia tinha se tornado tão autossuficiente que Jesus já não entrava mais lá na igreja. Não tinha mais lugar para ele. Não tinha mais lugar para ele. Eu estou aqui, ó. O Senhor, Ele é educado, Ele bate. O inimigo não, Ele arromba a porta. O Senhor é educado, o Espírito Santo, Ele não te obriga, Ele te convence. O Espírito Santo, Ele não te empurra, Ele diz: o caminho é este. Esse daí está errado. Segue por esse. E a igreja tinha deixado o Senhor Jesus. Jesus já não fazia mais parte daquela igreja. Jesus já não era mais o tema central daquela igreja. Jesus já não era mais o que sustentava aquela igreja. Jesus já não era mais aquele que ele disse lá. Ele disse assim: Pedro, sob esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não era mais o provedor daquela igreja. Jesus não era mais o que salvava naquela igreja, porque já estava de fora da igreja. E é assim que nós vemos hoje algumas pessoas que Jesus já não faz parte mais da sua vida. E o Senhor continua batendo na porta. Ei, eu estou aqui, eu preciso, eu quero entrar, o meu desejo é estar contigo, é participar desse memorial junto contigo, todas as vezes eu estar aí presente, nesse momento sublime. Aleluia. Ei. Jesus disse em Mateus 6,33, disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A igreja tinha dinheiro, mas ela não tinha dinheiro, porque Deus falou: minha é a prata e meu é o ouro. Não tinha dinheiro. Minha prata, minha é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Ageu capítulo 2, versículo 8. No capítulo de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7 e 8, diz assim: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, desde o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar
o trono de glória. Não adianta eu ter um trono aqui, mas lá no céu não tem nada. Por isso que Jesus disse: olha, ajuntai tesouro no céu, não na terra, porque na terra o ladrão rouba, a traças ele enferruja, mas quando você ajunta no céu, lá não tem como corroer, lá não tem como enferrujar, lá não tem como. Ele disse assim: porque onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. Se o teu tesouro for aqui na terra, o seu coração sempre vai estar na terra, mas se o teu tesouro estiver lá no céu, o seu coração vai estar sempre lá no céu. Ficamos de pé, meus irmãos. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Muitas pessoas estão deixando de fora Jesus dos seus negócios, da sua vida, do seu ministério. Oh, aleluia. Mas o Senhor falou para aquela igreja, e Ele diz para nós esta noite, no versículo 21 do capítulo 3, Ele disse assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono com meu Pai e no seu trono. Aleluia, Jesus. Não disse era o suficiente. Mas ele disse, pastor Ismaelino: muda, eu conheço as tuas obras, eu sei o que é que você anda fazendo, eu sei que você xinga, pula, bate, mas você não vem para minha casa e não dá um glória a Deus. Eu sei que você não ora porque diz que tem teu plano de saúde, qualquer coisa você vai lá no melhor hospital aqui de Rondônia, ou até no Sírio-Libanês, vai para lá e é atendido. Eu sei que você tem isso, tem tudo isso, mas ele disse: olha, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Ou seja, tem coisa melhor para ti. Tem coisa melhor para ti. Para aquela igreja ele disse assim: tem coisa melhor para ti. Eu tenho aqui coisas melhores, coisas espirituais. Ei, o que você tem não é nada diante do que eu tenho para ti. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos nesta noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Enquanto o ministério de louvor estará ministrando louvor nesta noite, eu quero fazer um convite a você que veio aqui nesta noite e que precisa fazer uma renovação com o Senhor, renovar a sua aliança com Deus. Vem aqui que nós vamos orar por você. Deus tem coisa melhor para você. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor, juntamente conosco. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Juntastes meus pedaços, meu fardo, meu fracasso levou sobre si. Fizeste meu passado mal naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. O teu amor me arrebatou, mesmo assim digo sim quando tenho que negar. Me
Senhor, quando tenho que fugir, ai de mim, por favor, me ensina a te amar como me amas, Espírito Santo, diz pra mim, Aleluia. o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar, Espírito Santo, diz pra mim. Ele disse: Será que eu sou conheço as tuas obras, de crucificar? eu sei por onde tu tens andado, eu conheço os teus pensamentos, eu sei o que você tem feito. E Ele nos chama nesta noite. Não adianta. A igreja de Laodiceia tentava se esconder com a sua riqueza, mas ela foi repreendida duramente. Não recebeu nenhum elogio, mas o Senhor disse para ela: a solução, deu a solução. E disse: ao que vencer, dá-lhe o direito de sentar junto ao trono, junto ao trono do Senhor. Ou seja, você vai reinar com Ele, você vai reinar com Ele. É só para quem vencer, é só para quem vencer, é só para quem superar. Você vai reinar com Ele, Ele vai voltar, Ele vem buscar a sua igreja, e aqui os santos virarão reinando com Ele aqui durante 1000 anos de reinado sobre a terra, e você vai estar junto com Ele no trono, reinando com Ele. Aleluia. Contra aquele que só fez me amar, Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar